primeiro reinado se inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política no país estava dividida em dois grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I, que, insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. Estabeleceu os 4 poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil. A Igreja ficou subordinada ao Estado. Em 1824 surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu o movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates, que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediadora. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a crise financeira no país. Com a morte de Dom João VI em 1826, um de seus filhos deveria assumir o trono de Portugal, Dom Miguel, que estava em exílio, ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa. Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade e não poderia reinar. Então, Dom Pedro fez um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele ficasse como regente até Maria da Glória atingisse a idade necessária para reinar, e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil.
Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, maioria de integrantes do Partido Brasileiro. Estes, munidos de garrafas de vidro e pedaços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular de rua. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal para lutar contra seu irmão absolutista e para defender o liberalismo.